A McLaren está no meio de um processo judicial explosivo com Alex Palou, piloto de testes ocasional da equipe na Fórmula 1, aspirante a piloto titular e multicampeão da IndyCar. 3 anos depois de Palou estrear na Fórmula 1 nos treinos livres do Grande Prêmio dos Estados Unidos pela McLaren, o espanhol e a equipe se enfrentam no Tribunal Comercial da Inglaterra em um processo por uma quantia milionária. A McLaren alega ter perdido mais de 20 milhões de dólares em lucros depois que Palou, há 2 anos, rompeu um contrato de longo prazo que previa sua atuação no time da IndyCar e um papel de reserva na Fórmula 1. Na ocasião, ele já tinha pilotado o carro da equipe várias vezes. Após um longo período de trocas de mensagens e muitos documentos apresentados desde 2023, o caso começou a ser julgado em outubro, deve se estender até novembro e pode só ser resolvido no início de 2026. Entre as indenizações que a McLaren busca estão algumas renegociações comerciais, entre elas a de um grande patrocínio com a NTT perdido após a saída de Palou. Um bônus de $400 mil, que segundo a McLaren foi apenas o adiantamento de salário, e custos adicionais, como a renovação do contrato do piloto da IndyCar e do reserva da Fórmula 1, Pato Ward, para garantir um substituto à altura na ausência de Palou. Palou admite ter quebrado o contrato com a McLaren. Isso não está em discussão. O que ele contesta é o valor das indenizações, alegando que tinha motivos para romper o acordo. O ponto central da defesa de Palou é que o CEO da McLaren Racing, Zac Brown, o teria levado a acreditar que ele teria uma vaga garantida na Fórmula 1 se assinasse com o time da IndyCar. O contrato plurianual firmado em 2022 incluía testes privados de Fórmula 1, trabalho em simulador, participações em treinos de sexta-feira e o papel de piloto reserva, mas sem promessa concreta de corrida. Palou estava contratado para correr na IndyCar por várias temporadas, com opções de extensão até 2027 e possivelmente 2028, caso houvesse uma vaga para correr na Fórmula 1. Ele diz que a promessa da Fórmula 1 foi usada apenas como tática de negociação e que, na verdade, nunca quis correr na IndyCar pela McLaren. Quando a McLaren o procurou no fim de 2021, ele tinha acabado de conquistar o título pela Chip Ganassi Racing. Segundo Palou, ele instruiu seus empresários a avisarem que só teria interesse em pilotar pela McLaren se fosse na Fórmula 1. O apelo da Fórmula 1 foi forte o suficiente para fazê-lo romper seu contrato com a Ganassi e se juntar à McLaren, o que já lhe rendeu a fama de o cara dos contratos. Mas Palou afirma que tudo mudou quando a McLaren contratou Oscar Piastri para 2023. A partir dali, ele percebeu que não passaria de um reserva na Fórmula 1. Alegando ter sido alvo de mentiras e falsas promessas, Palou decidiu não cumprir o contrato e permanecer na Ganassi, recusando-se em agosto de 2023 a correr pela McLaren na IndyCar em 2024. Apesar de curta, a passagem de Palou pela McLaren envolveu várias atividades além do treino livre em Austin. Ele esteve 2 dias na fábrica da equipe em agosto de 2022, participou de testes em Barcelona em setembro, apoiou a equipe no simulador durante o GP de Singapura, fez mais sessões de simulador em março de 2023 e testou novamente o carro de 2021 na Hungria em junho daquele ano. Se tivesse mantido o contrato, seria reserva em várias corridas no fim de 2023, participaria do teste de jovens pilotos em Abu Dhabi e faria mais testes em 2024. A McLaren argumenta que se ele tivesse seguido o programa, teria ganho mais oportunidades para provar seu potencial na Fórmula 1. Palou também participou de longas reuniões virtuais e a defesa usa isso para afirmar que a McLaren se beneficiou tanto quanto ele do trabalho realizado. Ainda assim, Palou admite que o trabalho o ajudou a pilotar em nível de Fórmula 1. A McLaren diz que poderia ter dado essas oportunidades a outros pilotos, ou até vendido tempo de pista. Palou rebate dizendo que sua experiência ajudou a equipe a melhorar o simulador e o carro, o que teria sido valioso para o time. De fato, depois que ele saiu, a McLaren fechou um acordo com o piloto da Toyota, Ryu Hirakawa, para que ele fizesse testes de preparação para a Fórmula 1 que renderam até 3,5 milhões de dólares.
o que comprova que a saída de Palou acabou trazendo ganhos. Um dos pontos mais curiosos do caso foi a menção ao atual líder do campeonato, Oscar Piastri. O famoso tweet de Piastri, em agosto de 2022, rejeitando a Alpine e confirmando sua ida para a McLaren, surpreendeu todo o paddock, inclusive Palou, que já tinha um acordo com a McLaren. Ele afirma que Zac Brown disse que a decisão foi do então chefe Andrea Seidel, algo que Brown nega, chamando a alegação de claramente absurda. Segundo a McLaren, o plano A era a dupla Norris-Piastri. O plano B, Palou como substituto se um deles não pudesse correr. E ainda havia um plano C, que era colocar Palou no lugar de Piastri se o novato fracassasse. Mas a equipe nunca prometeu uma vaga imediata. E a McLaren argumenta que se Palou realmente tivesse perdido a confiança nela, ele não teria assinado outro contrato com a McLaren 2 meses depois. Quando começou a desistir da ideia de correr pela McLaren, Palou tentou encontrar outra vaga na Fórmula 1. Ele pressionou sua equipe de gestão para conseguir um assento em qualquer equipe. O contrato com a McLaren lhe permitia sair caso recebesse uma proposta de vaga titular até uma certa data, mas esse prazo já havia passado. Em junho de 2023, Palou chegou a conversar com Helmut Marko, da Red Bull, que demonstrou interesse em discutir uma possível vaga na Fórmula 1. No entanto, após Zac Brown falar diretamente com Marko, o interesse desapareceu. Com certeza isso não ajudou, porque Helmut de repente perdeu o interesse, disse Palou. A McLaren alega que fez mais do que o exigido, inclusive contatando Marko e o chefe da Williams, James Vowles, para tentar ajudar Palou, e que não ter conseguido outra vaga não foi culpa da equipe. Palou afirmou no tribunal que descobriu que, mesmo sendo campeão, seria o piloto menos bem pago da McLaren na IndyCar. Ele tentou renegociar o contrato, mas a McLaren não aceitou revê-lo. Zac Brown se desentendeu com os empresários de Palou em maio de 2023, mas chegou a se reunir com o piloto no fim do mês. A McLaren então fez uma nova proposta, de milhões de dólares, que, segundo a equipe, demonstrava boa vontade. Palou, porém, disse que o salário base era quase metade do que a Ganassi oferecia, com vários bônus para parecer competitivo. Isso levou a McLaren a crer que Palou só se importava com dinheiro, enquanto o espanhol sustenta que sua decisão de ficar na Ganassi foi por motivos esportivos, porque acreditava que a equipe era mais forte. Ele afirma que a equipe da McLaren na IndyCar não estava no mesmo nível da Ganassi, não estava entre as que disputam o campeonato. Palou venceu 4 dos 5 títulos possíveis desde que entrou na Ganassi, em seu segundo ano na IndyCar. Nesse período, o melhor resultado da McLaren foi um segundo lugar neste ano, com Howard. Palou citou até Fernando Alonso para reforçar seu argumento de que sozinho não teria como mudar os resultados da McLaren. Alonso foi amplamente citado por Palou, tanto em relação à sua carreira na Fórmula 1, quanto pelas tentativas mal-sucedidas nas 500 milhas de Indianápolis com a McLaren. Depois de brigar pela vitória em sua estreia na Indy 500 com Andretti, Alonso não conseguiu se classificar em sua primeira tentativa com a McLaren e terminou apenas em 21º lugar no ano seguinte. A McLaren tinha bons pilotos, mas não era capaz de disputar o título. Comigo não seria diferente, disse Palou. Este foi um dos muitos detalhes inesperados que surgiram até agora. O aparecimento do acordo de testes da McLaren com Ryo Hirakawa foi outro desses pontos, assim como a tentativa de última hora da McLaren de contratar o sueco Marcus Ericsson, ex-piloto de Fórmula 1 e vencedor das 500 milhas de Indianápolis, depois que soube da quebra de contrato de Palou. Informação que chegou a Brown pelos representantes de Palou, que preferiu não comunicar Zac Brown diretamente. Mesmo sem ter recebido aviso prévio de que gostaria, a McLaren foi rapidamente atrás de um substituto adequado, mas Ericsson já havia feito um acordo verbal com a equipe Andretti. As escolhas de pilotos que vieram depois ficaram complicadas pelo desejo da McLaren de conseguir um nome forte para satisfazer patrocinadores como a NTT e o parceiro de motores da IndyCar, a General Motors. Segundo a equipe, não houve tempo para achar alguém. A equipe de IndyCar da McLaren acabou ficando com Pato O'Ward,
o ex-júnior da Renault na Fórmula 1, Christian Lundgaard, e Nolan Siegel, que também foi citado no processo de Palou. Isso porque a defesa dele argumenta que a McLaren acabou lucrando com a venda da vaga deixada por ele para Siegel, mesmo que, na verdade, a equipe tenha contratado primeiro David Malukas e, quando ele se machucou, o substituiu por Theo Pourchaire, que havia sido contratado até o fim do ano, mas foi dispensado após um mês para dar lugar a Siegel. Parte da defesa de Palou nesse ponto é que, se ele tivesse corrido pela McLaren, a equipe não teria se interessado por Siegel. E mesmo que tivesse, com Palou pilotando o carro número 6 patrocinado pela NTT, só o carro número 7 estaria disponível. Como esse carro é patrocinado por marcas da British American Tobacco, a defesa de Palou argumenta que Siegel não poderia pilotá-lo por ter menos de 21 anos, embora o carro número 6 de Siegel tivesse a marca da British American Tobacco nas 500 milhas de Indianápolis em 2025, quando ele ainda tinha 20 anos. É um dos argumentos mais curiosos do caso e deixa claro que Palou não nega que errou. Seu objetivo nesse processo é muito mais tentar reduzir ao máximo o valor dos prejuízos decorrentes da sua mudança de decisão.